Meus queridos e amados irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui nesta oportunidade para estudarmos a lição de número 10 da faixa etária de jovens, de 18 a 25 anos, dentro da temática central, Jesus Cristo voltará. Hoje, com um tema muito especial e importante para frisarmos e esclarecermos dúvidas e assim desenvolvermos na compreensão aquilo que cremos como pentecostais, como assembleanos, de acordo com a palavra de Deus em relação à escatologia bíblica nesta sua fase, que estudaremos hoje, que será justamente o reino do Messias, o milênio. Hoje iremos dar ênfase e foco a esta temática, esta seção da escatologia bíblica, que é o milênio. Iremos esclarecer dúvidas, procuraremos entender o que será o milênio, como será o milênio e quem participará do milênio. Qual tempo é o milênio? Serão de fato 1000 anos? É algo literal? É algo figurativo? É algo de comparação? É uma simbologia? Ou é de fato 1000 anos? São esses detalhes que queremos estudar na lição de hoje. Então, peço a você logo que você deixe seu like aí no nosso vídeo, para que assim alcancemos mais irmãos, compartilhe com mais alguém e venha junto comigo para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor, para meditarmos, desenvolvermos e assim nos prepararmos para servirmos melhor ao Senhor. Então, para iniciarmos nossa aula de hoje, vamos fazer uma oração? Pai, estamos diante de Tua presença, perante o Teu altar, para celebrar o Teu nome, glorificar ao Senhor na beleza da Tua santidade e Te louvar por este privilégio e por esta oportunidade que tem nos concedido. Senhor, nos colocamos diante do Teu altar em reconhecimento de nossa total e completa dependência do Senhor. Em reconhecimento, Deus, que de nós mesmos não temos nada, se o Senhor não nos der Sua graça e do céu foi aberta as portas da palavra. Pai, abençoa neste momento, eu te peço, cada um dos professores, cada uma das professoras, cada um daqueles que estarão acompanhando esta transmissão, que estarão acompanhando este vídeo, que estarão se preparando, Pai, para te servir e também ministrar a sua aula, ou talvez buscando aprender e enriquecer mais o seu conhecimento. Pai, que a tua boa mão de Deus o alcance, que o teu Espírito Santo ilumine nossa mente, ilumine a mente de cada um que estará assistindo, para que assim a tua palavra encontre espaço em nosso coração e produza frutos dignos de arrependimento. Pai, se conosco e uma vez mais glorifica o teu nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade, ou melhor dizendo, iniciando nossa lição de hoje. Como eu falei, iremos estudar hoje sobre o reino do Messias, o milênio, a lição de número 10 da faixa etária de jovens. A nossa lição começa com um texto do dia, que é ele, que está inserido em Apocalipse, no capítulo 20, e o versículo 6, que nos diz: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. A nossa síntese da lição de hoje também nos diz: o milênio será o reinado de Cristo sobre a terra, estabelecendo um tempo de restauração de todas as coisas destruídas desde a queda. E a nossa leitura, que é o texto bíblico de nossa lição, onde está embasada a nossa lição de hoje, se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 11, a começar do versículo 1, que nos diz: Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo, frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, e de inteligência, e o Espírito de conselho, e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento, e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo ouvir os seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão, e a nédia e a ovelha viverão juntos. E o menino pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi,
e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso, porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo que restam da Síria e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elão, e de Sinar, e de Ramate, e das ilhas do mar, e levantará um pendão entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá, congregará desde os quatro confins da terra. Essa é a nossa lição de hoje, ou melhor, esta é a leitura de nossa lição de hoje, que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 11, a começar do versículo 1 até o versículo 12. A nossa lição, como de costume, tem 3 objetivos principais, que são eles: mostrar que o milênio é o reinado de Cristo. O segundo objetivo principal, explicar os propósitos do milênio. E, por fim, mostrar fatos e aspectos do milênio. Como também de costume, a nossa lição tem 3 tópicos, cada um deles dividido em 3 subtópicos, que são eles: o primeiro, milênio, o reinado de Cristo, que vai tratar sobre 1000 anos de paz, Satanás estará aprisionado, e quem participará do milênio. O segundo tópico, propósito do milênio, revelar o reinado de Cristo, concluir o plano divino para Israel, tornar Jerusalém a capital do mundo. E como fechamento, fatos e aspectos do milênio. A natureza será restaurada, o conhecimento de Deus será amplo, e o milênio não é o fim de todas as coisas. Esta lição é muito extraordinária, mas é necessário para você, querido professor, querida professora, a dedicação, o estudo e a aplicação na preparação de sua aula. Haja vista que é uma temática densa, de muitos conteúdos, de muito conhecimento, de muitas linhas teológicas que perpassam, e é necessário o nosso filtro para assim não nos embaraçarmos com aquilo que cremos e aquilo que é apresentado por diversos autores. Para isso, eu trouxe como auxílio didático para você, querido professor, para você, querida professora, ou até mesmo para você, estudioso da Palavra de Deus, algumas obras para facilitar a sua preparação da sua aula e também o seu estudo sobre esta temática tão importante na escatologia bíblica que é o milênio. A primeira obra que gostaria de apresentar para vocês é essa do pastor Severino Pedro da Silva, Escatologia, a doutrina das últimas coisas. Uma temática muito boa que trata sobre esses aspectos, principalmente sobre o milênio. Ele vai separar um capítulo para esboçar e para transcorrer detalhes e acontecimentos em relação ao milênio. Uma obra muito boa para você, estudante da Palavra de Deus. Outra obra que eu também utilizei para a preparação de outras aulas, que é a obra Teologia para Pentecostais, uma teologia sistemática expandida, no volume 4, do autor Walter Brunelli. Uma teologia sistemática de cunho pentecostal, muito boa para o nosso estudo, para as nossas aulas e principalmente para esta temática de escatologia. Ele vai ter toda uma sessão voltada para a escatologia, que ele vai falar sobre o plano divino para Israel, fala sobre a grande tribulação e também vai separar um capítulo para falar sobre o milênio. Usei muito para a preparação de nossa aula de hoje. E outro livro, não menos importante, é o livro de apoio de nossa lição, do autor Reinaldo Odilo, Jesus Cristo Voltará. Uma obra muito boa e que também ajuda a dar um escopo e uma base muito boa para a preparação de nossa lição, ampliando nossos horizontes e assim facilitando a nossa compreensão de cada tópico. Muito importante para você, querido professor, na preparação de sua aula. Dando prosseguimento, para desenvolvimento de nossa aula de hoje, eu elaborei 3 tópicos. Eu elaborei 3 perguntas para que assim pudéssemos transcorrer a nossa lição de hoje, para que assim pudéssemos dar continuidade à nossa aula e assim termos um foco, termos um norte, que são eles: o que será o milênio? Este a gente vai usar para explicar o primeiro tópico, que é o milênio, o reinado de Cristo. A segunda pergunta: como será o milênio? Que trabalharemos ainda neste primeiro tópico e linkaremos nesse segundo tópico. E também quem participará do milênio,
como também explicando como será o milênio, em que tempo será o milênio, como se transcorrerá e se decorrerá este período de 1000 anos. Estas foram as 3 perguntas que eu utilizei para assim darmos continuidade e desenvolvermos a nossa lição de hoje. Entendendo e começando a nossa lição, precisamos compreender o que significa milênio. O que é este tempo de 1000 anos? É algo literal ou algo figurativo? É algo real ou algo simbólico? Quando vamos nos debruçar sobre a palavra de Deus, vamos então entender a primeira verdade que precisa ficar frisada em nossa aula, para que não gere dúvidas e que o aluno não vá para casa com questionamentos. Sim, este período de 1000 anos, este período que chamamos de milênio, será um período literal, será um reinado de 1000 anos de Cristo. E como ele acontecerá, ou quando ele acontecerá, precisamos deixar claro em nossa mente a sequência dos fatos, para que assim não haja dúvidas na nossa sala de aula, nem por parte de nós professores, nem tampouco para os alunos que estarão ouvindo a aula. O milênio acontecerá após os 7 anos da grande tribulação, depois da primeira fase do arrebatamento da igreja, da primeira fase da segunda vinda de Cristo, quando ele voltar somente para os salvos, somente para os crentes, e por fim, depois das bodas do Cordeiro, depois dos 7 anos da tribulação, ele voltar para encerrar a batalha do Armagedon e assim instaurar o seu reino milenial. O milênio, por sua vez, assim entendemos, vem após a grande tribulação. Será um período que também vem antes do juízo final. Como iremos ver, o milênio não é a eternidade com Cristo, que a igreja tanto sonha, prega e espera. O milênio será uma prévia. Isso falaremos em nossa conclusão da aula de hoje. Mas para início de conversa, para início de nossa aula, o milênio será de fato um reino de 1000 anos de Cristo, com a sua igreja, com os salvos, com os apóstolos e com os crentes que foram alcançados no período da grande tribulação e também no período da antiga aliança, na aliança da lei. Então, entendendo isso, qual é a base para que possamos afirmar que o milênio é algo literal e não figurativo? No livro de Apocalipse, no capítulo 20, vai aparecer 6 vezes, falando e repetindo 1000 anos, 1000 anos. E isso nos dá como base e sustentáculo para entendermos que o milênio não é algo simbólico, mas sim um período literal. Dando continuidade, vamos perceber e vamos entender que este período de 1000 anos será um período de completa paz, um período como nunca antes houve na Terra. O autor e pastor Severino Pedro, em sua obra, ele vai dizer que o milênio será a idade áurea da Terra, o período como nunca antes vivido depois da queda. Será um período de completa e perfeita paz, de harmonia, de justiça e de amor. Por isso que é o primeiro subtópico de nossa lição, vai falar justamente isso, 1000 anos de paz. Quem reinará neste período de 1000 anos? Será o próprio Cristo, será o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele será o governante da terra, ele estabelecerá um reinado justo, em detrimento do reinado do anticristo, que será de falsa paz, de 3 anos e meio de uma falsa paz. O reinado de Cristo será de uma completa paz, não a paz como subterfúgio e preparação para revelar os seus planos maléficos, não. O reinado de Cristo durante 1000 anos será de completa paz, de justiça, de equilíbrio e principalmente de amor. Dando continuidade, o segundo subtópico de nossa lição vai nos mostrar um dos motivos desta completa paz. Um dos motivos pelos quais podemos entender por que haverá tanto equilíbrio, paz e justiça na terra. O segundo subtópico vai nos mostrar que Satanás estará aprisionado. Isso está contido no livro de Apocalipse, no capítulo 20 e nos versículos 1 a 3, que gostaria de ler com os irmãos. Então, vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto
pouco tempo. Com isso, entendemos que esta paz, ela também é consequência da ausência do tentador, da prisão do tentador. Este, por sua vez, estará preso. E com a neutralização do pecado, a humanidade voltará a viver a longevidade, voltará a viver por muitos e muitos anos, como no período pré-diluviano. A Bíblia nos mostra, como textos do profeta Isaías, como muitas profecias, que quem morrer de 100 anos ainda será jovem. Entendemos então que neste período também haverá morte, mas não como nos dias que vivemos hoje. Homens viverão 800, 900 anos, como nos períodos antes do dilúvio, como nos períodos de Adão, como no período de Noé. Porque o pecado agora, por sua vez, estará neutralizado. O inimigo não estará mais assediando e tentando a humanidade para se rebelar contra Deus, para se distanciar do Senhor. Não. Toda aquela atuação do maligno, como diz o autor de nossa lição, ela estará neutralizada e limitada. E com isso, os homens terão a oportunidade de contemplar a paz, o amor e a grandeza do reinado de Cristo, como nunca antes viram. Como seria de fato a vida se a queda e o pecado não tivesse sido instaurado e entrado na história da humanidade? Dando continuidade a este primeiro tópico de nossa lição, tão extraordinário e maravilhoso, vamos também entender quem participará do milênio. Haja vista que ele acontecerá após o período da grande tribulação, após o período das bodas do Cordeiro. Então, os crentes que estarão no milênio, eles estarão em corpo glorificado. Eles não estaremos nesta matéria humana, nesta natureza carnal que tanto nos limita, que tanto nos aflige, com tantos males, doenças e fragilidades e debilidades de nossa natureza pecaminosa. Não. Os crentes estarão glorificados. Nós estaremos transformados. Assim como Cristo morreu e foi glorificado após a ressurreição, também estaremos glorificados, com um corpo transformado, com um corpo restaurado, com um corpo regenerado por completo. Glorificados. Assim como disse Paulo, aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade e aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então, em nossa vida se cumprirá a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios capítulo 15. Dando continuidade, então, precisamos, e eu fiz questão de listar como didática para você, professor, para esclarecer e ajudar em sua aula, quem participará do milênio, conforme também nos mostra o nosso autor Reinaldo Odilo. Primeiro, os crentes glorificados. Segundo, os salvos na grande tribulação. Também os povos naturais, ou seja, aqueles que foram achados como justos no julgamento de Cristo às nações, no período após a batalha do Armagedon, no período que vem antes do milênio e depois no finalzinho da grande tribulação. Esses são os povos que estarão presentes no milênio, como também os judeus remanescentes da grande tribulação. E também, precisamos ressaltar isso, que é muito importante, aqueles que nascerem no milênio. Sim, no milênio haverá nascimento, no milênio haverá conversão. No milênio haverá novas pessoas que virão à existência. Haja vista que também haverá pessoas naturais. Haverá judeus remanescentes e povos naturais. Grande maioria, ou podemos dizer que praticamente todos que estarão participando do milênio, serão de conversos, mas também haverá ainda uma minoria, uma quantidade de pessoas que não podemos limitar quantitativamente, mas que haverá naquele tempo, que não serão glorificados, que não estarão glorificados, por isso também passarão pela morte, por isso também poderão ceder ao pecado, ainda que este esteja quase que totalmente neutralizado, porque não haverá mais a sedição e a tentação do maligno, mas também haverá nascimento. São esses, podemos dizer, os 4 participantes do milênio. Cristo com a sua igreja e os crentes glorificados, os salvos na grande tribulação, bem como os patriarcas e aqueles que alcançarão salvação na antiga aliança, os povos naturais, que são as nações após o julgamento de Cristo, juntamente com os judeus remanescentes. Estes serão os povos que participarão da grande tribulação. Para entrarmos no segundo tópico de nossa lição,
que fala justamente sobre o propósito do milênio, precisamos entender que na teologia há diversas linhas de interpretação em relação ao milênio, dentre as quais iremos mencionar três, que são as principais linhas teológicas em relação ao milênio, que é a amilenista. Os amilenistas, eles não acreditam no milênio como algo literal. Eles não acreditam no milênio como, de fato, um reinado de 1000 anos. Eles trazem o milênio para um algo simbólico e representativo, mas não de literalidade de 1000 anos. Esta linha de pensamento, ela contradiz o que a palavra diz e os que as profecias elas nos mostram. E ela não é aceita por nós pentecostais. Dando continuidade, também há uma linha interpretativa chamada de pós-milenismo ou pós-milenialista. Esta interpretação, ela também adere à simbologia do milênio. Ela não acredita no milênio como algo literal, mas sim um período inexato de tempo. Um período que inverte aquilo que acreditamos como ordem cronológica comum à escatologia bíblica que cremos. Ela faz uma inversão do arrebatamento da igreja e acredita que esse período pós-milenista, esse período de milênio, ele diz respeito ao período de pregação do evangelho, à era da igreja, e que o evangelho ele vai tomar uma proporção tão extraordinária, andando também em conjunto com o avanço da tecnologia, ao ponto de extinguir o que chamamos de caos na sociedade, como fome na terra, como pestes, como desigualdade social. Tudo isso apenas pela pregação do evangelho e pelo avanço da tecnologia. Mas tudo isso contradiz o que a palavra nos mostra, porque a palavra diz que com o multiplicar-se da iniquidade o amor de muitos se esfriaria, em detrimento também do avanço da tecnologia. Com isso, percebemos também que essa linha de pensamento pós-milenista, ela também é contrária com aquilo que acreditamos de acordo com a palavra de Deus. Por fim, encontramos a versão e a linha de pensamento teológica mais aceita por nós pentecostais e seguida por nós estudantes da palavra de Deus, que é a versão e a linha de pensamento pré-milenista. Ela, por sua vez, acredita de fato na literalidade no milênio, que será um reino de Cristo por 1000 anos com a sua igreja e com os salvos e com os moradores da terra remanescentes da grande tribulação. Ela nos mostra e traz com literalidade e com coerência bíblica a sucessão de fatos, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação e também as bodas do Cordeiro no céu, a segunda fase da vinda de Jesus na batalha do Armagedon, a morte do anticristo, a destruição do anticristo, o período do milênio do reinado de 1000 anos de Cristo, evento após evento. Ela sim mais se encaixa na nossa linha de pensamento e é a mais aceita, que é a versão pré-milenista. Com isso, podemos então entrar no segundo tópico de nossa lição, que é justamente os propósitos do milênio. Por que Cristo reinará por 1000 anos na terra e instaurará o reinado de paz, de esperança e de justiça? Primeiro, para que assim possa revelar e concluir o plano divino para Israel. Este período, em contrassenso com a grande tribulação, será um período de gozo e de descanso para Israel. O autor e escritor Walter Brunelli vai nos dizer que, em contrassenso com a grande tribulação, que será o dia da angústia de Jacó, o milênio será conhecido como o dia da cura de Israel. Porque não será um tempo de tristeza, um tempo de opressão, um tempo de injustiça, não. O milênio será um tempo de paz, um tempo de esperança, um tempo de igualdade e equidade de justiça. Um tempo em que viveremos como nunca antes vivido. Um tempo em que contemplaremos o cuidado de Cristo e veremos como verdadeiramente Ele deseja tratar a humanidade e Ele deseja que o homem viva. Por isso, que este primeiro tópico vai nos mostrar que ele vem para revelar o reinado de Cristo. O reinado prometido por Deus, quando usou e mandou a mensagem através do anjo Gabriel a Maria, que o reino de Cristo não teria fim, e ele viria para ocupar o trono de Davi, seu pai. Como havia uma promessa dada por Deus a Davi, que o reino de Davi nunca passaria,
e que a sua cadeira nunca ficaria desocupada. Cristo, ele é o cumprimento desta profecia. Ele é o rebento de Jessé. Ele é a raiz de Jessé, a raiz de Davi, o filho de Davi. Então ele vem para cumprir a profecia e vem agora para se assentar na cadeira de Davi. Com ele dará também a oportunidade da igreja, dos salvos, dos apóstolos que pregaram o evangelho também cumprirem e viverem isso, como está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 3, o versículo 21, como nos mostra a nossa lição. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Com isso, perceberemos que o reinado de Cristo, no período do milênio, será auxiliado pelos apóstolos, pela igreja, pelos santos do Antigo Testamento, pelos mártires que morreram pela causa do evangelho na grande tribulação. Dando continuidade à nossa lição, vem também como propósito concluir o plano divino para Israel, ou seja, trazer agora um período de paz, depois de tantas guerras que aconteceram em Israel, depois de tanta perseguição, opressão e tentativas de destruição para Israel. O período do milênio vem para trazer um tempo de cura, um tempo de paz e um tempo de glória para Israel. Por fim, o milênio também trará uma sede administrativa, podemos assim dizer. O milênio trará uma capital mundial, que será Jerusalém. Esta Jerusalém aqui, precisamos comentar, não é a Jerusalém celestial, a Jerusalém restaurada por completo, no novo céu e na nova terra, quando Cristo de fato reinará com a igreja e viveremos para sempre com o Senhor na eternidade, após o juízo final. Essa Jerusalém aqui, ela será transformada, mas ela não será a Jerusalém definitiva, onde haverá o mar, onde não haverá mar, porque esta Jerusalém faz questão de mencionar que haverá mar nesse tempo. Mas será uma Jerusalém transformada, uma Jerusalém restaurada, mas não a definitiva, mas sim uma capital mundial, onde Cristo estará com a sua igreja, dando as diretrizes para a terra, anunciando a verdade do evangelho com completude, com amplitude e trazendo aos corações a palavra de Deus. Por fim, indo para o último tópico de nossa lição de hoje, vamos perceber que o milênio será um tempo de restauração. É no milênio que acontece o cumprimento de profecias, como no livro do profeta Isaías, no capítulo 11, como vemos. No milênio haverá uma completa harmonia e paz, não somente entre os homens, mas também na natureza. No milênio não haverá degladiação, como vemos entre os animais, entre os carnívoros e aqueles herbívoros. O leão não mais atacará os animais, como podemos ver. O urso não mais devorará outros animais e será também uma ameaça para o ser humano. Não. No milênio, o leão e o cordeiro pastarão juntos. No milênio, o urso e a ovelha pastarão juntos. A natureza será por completa restaurada. Será o tempo que um fim para toda maldição em consequência do pecado, toda maldição em consequência da queda, ela se finalizará. A terra não mais produzirá abrolhos, espinhos e cardos como aconteceu após a queda. A terra não mais gemerá e sofrerá em decorrência do pecado. Não. Haverá harmonia entre a natureza. Haverá harmonia entre os animais. A ferocidade dos animais, como nos mostra o autor e comentarista de nossa lição, ela não mais haverá. Haverá harmonia também entre homens e animais. Será um tempo extraordinário como nunca visto. Por isso que o profeta Isaías vai dizer que a criança colocará a mão sobre a toca da serpente, sem que haja medo. A criança guiará as feras do campo, como o leão, como o urso e o leopardo, sem haver medo de este animal causar para ele dano, porque a natureza estará em completa harmonia, em completa paz, restaurada pelo reino milenial de Cristo. Dando continuidade à nossa lição, o segundo subtópico do terceiro ponto vai nos mostrar em relação ao conhecimento de Deus, que será amplo. Ou seja, o milênio será um tempo de amplificação, de amplitude e de
avanço extraordinário como nunca antes, aleluia, do conhecimento de Deus, da verdade do Senhor. Eu anotei aqui e gostaria de compartilhar com você. Será um tempo de espiritualidade indescritível, como nunca antes. Ainda assim, precisamos ressaltar que no milênio, nem todos que estarão participando serão salvos, serão crentes, como eu falei anteriormente. Após os 1000 anos, ao fim dos 1000 anos, Satanás, que estará preso no abismo, que estava acorrentado, será solto, para assim tentar e assediar pela última vez a humanidade. Com isso, muitos serão tentados e cederão à tentação do maligno. Muitos, por sua vez, cairão na condenação do maligno. Milhões, talvez bilhões, não sabemos em certo, mas sabemos que muitos ainda cederão a esta tentação e virão na última tentativa para destruir Israel. Mas Cristo, ele vai deter o inimigo e vai, por sua vez, colocar um fim neste ataque do maligno. Mas sim, será um tempo de amplitude do conhecimento de Deus. E no último subtópico, concluindo a nossa lição, vai nos mostrar um ponto que não podemos confundir em nossa mente, nem tampouco em nossa aula, que o milênio não é o fim de todas as coisas. Como eu falei, o milênio será um tempo de prévia, um tempo de antecipação, um tempo de restauração, mas ele virá antes do juízo final. Por isso que a nossa lição vai nos mostrar que aqueles que estão participando do milênio serão aqueles que foram bem-aventurados e alcançados pela primeira ressurreição. Alcançados pela primeira ressurreição dos mortos, para os justos, para os salvos. Mas aqueles que morreram no pecado, na condenação, não participarão no milênio, porque eles ressuscitarão após o milênio para a condenação, para juízo final, para vergonha e morte eterna. Por isso que o milênio não é o tempo do fim, mas é um tempo de prévia, é um tempo de antecipação, que vem após a batalha do Armagedon, no fim da grande tribulação e antes do juízo final, que é o julgamento do trono branco. Mas será um tempo extraordinário, que o próprio profeta Abacuque vai nos dizer no capítulo 2 e o versículo 14, como até mesmo a nossa lição nos sugere, que a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Por isso, eu encerro a nossa lição de hoje dizendo que o milênio será um tempo como nunca antes vivida. No milênio não haverá crises sanitárias. No milênio não haverá crise na saúde. No milênio não haverá crise de justiça. Não haverá crise e conflitos de moralidade entre os homens. No milênio não haverá desigualdade social. Não teremos problema com o SUS no milênio. Nem tampouco teremos a necessidade do SUS no milênio. No milênio, tudo aquilo que é contrário à justiça, à paz e à verdade não terá espaço, porque será um período de paz, de verdade. Não terá mais guerras como vemos e como vimos na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. Rumores de guerra como a Guerra Fria. E temos como vivemos hoje, de ameaças entre reinos e povos. Não, tudo isso não haverá no milênio. Profecias nos mostram que as armas de guerra usadas antes pelas nações serão transformadas em ferramentas para arar a terra, ferramentas agrícolas para desenvolvimento do plantio e do cultivo. Por isso, o milênio será um tempo tão extraordinário, como nunca antes vivido, após a queda do homem. Por isso, você, querido professor, você, querida professora, se aplique a estudar. Deixe o Espírito Santo te conduzir. Deixe o Espírito Santo iluminar a tua mente e ser canal para o coração dos seus alunos, ao coração de suas alunas, para o coração da igreja, para que todos possam entender que estamos num tempo difícil agora, mas a nossa esperança permanece de pé, que Jesus Cristo voltará e que após a grande tribulação viveremos um tempo de 1000 anos de reinado de Cristo na terra, um tempo que o inimigo estará preso. Mas por fim destes 1000 anos, nós também teremos a oportunidade de viver com completude, o período de eternidade com Cristo. E sim, não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais dor, mas tudo isso são para aqueles que creem, aqueles que permanecerem fiéis e aqueles que honrarem a Cristo e acreditarem em sua palavra e não cederem aos prazeres e às vontades do maligno. Então, deixe Deus lhe usar, deixe Deus lhe conduzir. Deus te abençoe.
Deus te conceda uma aula extraordinária. Deus te conceda uma aula abençoada. E Deus faça você prosperar no ensino e ministração da palavra de Deus. Deus te abençoe e muito obrigado e até a próxima aula. Fique com Deus. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.